Palavra fiel e verdadeira é a palavra de Deus. Trago aqui para nossa reflexão no livro de Marcos, capítulo 8, no versículo 22, que diz assim: E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo nas mãos, passou nos olhos do cego, e perguntou-lhe: O que vês? E levantando os olhos, o cego disse: Vejo os homens em formato de árvores, andando para lá e para cá. Depois, tornou a pôr-lhe as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido. Palavra poderosa é a palavra de Deus. O Senhor Jesus, ele está ali, naquele local. Levaram ali um cego, na presença do Senhor Jesus, para que o Senhor Jesus viesse a tocar naquele cego, para que ele viesse a enxergar, a ter a visão perfeita, né? E o Senhor Jesus, ele toca, ele cospe nas mãos, coloca as mãos sobre os olhos daquele cego e pergunta: O que vês? E ele responde: Vejo homens no formato de árvores, andando para lá e para cá. Quer dizer, a visão ainda não estava completa. Estava faltando ainda ter uma visão com clareza, né? E o Senhor Jesus, pela segunda vez, ele toca com as mãos nos olhos daquele cego, e aquele cego tem a visão restabelecida, ou seja, ele passa a enxergar normalmente, ele tem a visão restaurada, ele é curado. Mais um milagre que o Senhor Jesus realizou, né? O que podemos entender mediante esta palavra? Em primeiro lugar, que o Senhor Jesus, ele retira este cego desta aldeia. O Senhor Jesus, ele retira o cego desta aldeia. E por que o Senhor Jesus retira o cego desta aldeia? Porque naquele local, ali na aldeia, existe muitos e muitos negativos. Aqueles que têm um pensamento negativo. Aqueles que são incrédulos, né? Então o Senhor Jesus retira o cego daquela aldeia para fora da aldeia, e ele realiza este milagre, né, da visão para aquele cego, sendo que o Senhor Jesus, ele toca pela primeira vez e o cego não consegue ter uma visão com clareza. Ele vê os homens em formato de árvores. Então precisou receber o segundo toque, aquele cego. E o Senhor Jesus fez assim, e a visão voltou a normal. Podemos entender que existe, até os dias de hoje, muitos e muitos que receberam do Senhor Jesus o primeiro toque. Volto a repetir, receberam do Senhor Jesus o primeiro toque. Estão precisando ainda receber o segundo toque do Senhor Jesus. E por que eu digo assim? Porque muitos ainda estão sem enxergar com perfeição. Estão enxergando as coisas de uma outra maneira. O cego aqui, no primeiro toque que ele recebeu, ele enxergou os homens no formato de árvore, sem perfeição, sem clareza. E hoje em dia, muitos estão enxergando as coisas do mesmo jeito, sem perfeição, né? Sem clareza. Não conseguem enxergar que estão desprezando alguém, por exemplo. Eles não conseguem enxergar isso. Não conseguem enxergar que estão maltratando, ferindo o coração de irmãos, de amigos, né?
do seu próximo, não consegue enxergar com clareza, né, as coisas que estão fazendo de mal, de errado, diante aos olhos do Senhor Jesus. Por esse motivo, estão precisando ainda receber do Senhor Jesus o segundo toque. Porque quando recebemos do Senhor Jesus o segundo toque, podemos olhar todas as coisas erradas que estamos fazendo, enxergar de verdade que estamos desprezando alguém, podemos enxergar que estamos ferindo o coração de alguém, podemos enxergar que estamos fazendo acepção de pessoas, que não estamos, amando o nosso próximo como precisamos fazer. Porque aquele que enxerga de verdade, aquele que recebe o segundo toque, ele enxerga todas as coisas erradas que ele está fazendo, que ele tem feito no seu dia a dia. Por este motivo eu digo que ainda está faltando para muitos receberem o segundo toque do Senhor Jesus. Só receberam o primeiro toque, porque continuam fazendo tantas e tantas coisas que, aos olhos do Senhor Jesus, não são corretas. Justamente por esse motivo que eu falei. Porque quem recebe o primeiro toque não enxerga com perfeição, assim como esse cego. Ele enxergou os homens andando, mas sendo que estava no formato de árvores, não estava uma visão assim visível, com clareza, não. Mas só depois do segundo toque ele passou a enxergar perfeitamente. E assim muitos hoje em dia precisam receber do Senhor Jesus o segundo toque, para ter clareza onde estão caminhando, o que estão fazendo, para não tropeçar, para não cair. Precisa ter o segundo toque para enxergar as coisas. Espera aí, eu não posso estar fazendo isto diante do meu irmão, ferindo o coração do meu irmão. Eu estou enxergando, não posso fazer isso. Eu não posso estar maltratando alguém, eu não posso estar desprezando o meu irmão, o meu amigo, o meu próximo. Não, isso não é certo diante do Senhor, porque quem recebe o segundo toque consegue enxergar todas essas coisas. Meu amado, ouvinte da palavra de Deus, não conheço a sua vida, seu coração, seus pensamentos, não sei, de maneira nenhuma. Mas o Senhor Jesus está me concedendo a oportunidade de trazer para o seu coração e o meu esta mensagem hoje. E se por acaso você ainda não recebeu do Senhor Jesus o segundo toque, eu peço a Deus que Ele venha, o Senhor Jesus, tocar no seu coração pela segunda vez, para que você possa enxergar todas essas coisas e ser transformado, ser purificado, liberto e ter a visão perfeita de tudo que você tem feito, de tudo que você está fazendo. Que você possa estar recebendo esta palavra no seu coração, assim como eu estou recebendo esta palavra. Porque esta palavra, ela não é somente para você que está ouvindo, é para mim também que estou ministrando. Que nós possamos estar recebendo esta palavra que é palavra de vida eterna, palavra de salvação. Possamos receber do Senhor Jesus o segundo toque, para poder enxergar todas as coisas erradas nesta vida que estamos fazendo, falando, atitudes, comportamentos. Precisamos enxergar. Se você não está enxergando, se você não recebeu ainda o segundo toque, peça ao Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero receber o segundo toque. Toca em mim, Senhor Jesus, para que eu possa ver de verdade, enxergar as coisas com perfeição,
É em nome do Senhor Jesus que eu trago essa reflexão para o seu coração e o meu. Amém? Glórias a Deus.